Antes da cruz, antes da dor visível, houve uma noite de silêncio absoluto. Um jardim escuro, uma decisão que mudaria o destino da humanidade. Neste vídeo, você vai caminhar até Getsêmani, o lugar onde Jesus lutou em silêncio, chorou em oração e escolheu obedecer mesmo com o coração esmagado pela angústia. Se você já enfrentou momentos em que só Deus viu sua dor, fique até o final. Essa história pode mudar a forma como você enfrenta suas batalhas hoje. A noite havia caído lentamente sobre Jerusalém. O ar estava pesado, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Jesus caminhava à frente, em silêncio, enquanto seus discípulos tentavam acompanhar o ritmo de passos que carregavam mais do que cansaço. Carregavam o peso do que estava por vir. O jardim de Getsêmani não era apenas um lugar de oração. Era o cenário onde o céu e a dor humana se encontrariam. Ali, entre oliveiras antigas, Jesus pediu que eles ficassem. Não era um pedido casual. Era um clamor silencioso por companhia. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele não enfrentaria aquela hora fingindo força. Ele sentia tristeza, angústia, um aperto que nenhum milagre havia removido. Getsêmani revela algo profundo. Até o mais forte pode precisar de alguém por perto quando a alma começa a sangrar por dentro. Jesus se afastou alguns passos. A distância era curta, mas o peso que ele carregava era infinito. Cada passo parecia ecoar dentro de si mesmo. O silêncio do jardim contrastava com o barulho que acontecia dentro do seu coração. Ele sabia o que viria. Sabia da dor, da traição, da cruz. Mesmo assim, continuou andando. Porque obedecer, às vezes, significa caminhar, mesmo quando tudo em você quer parar. Então ele se ajoelhou. Não como um rei, mas como um homem. O chão frio tocava seus joelhos enquanto o céu parecia distante demais. A oração não começou com palavras bonitas. Começou com angústia. O filho falou com o pai como quem carrega um peso impossível. Getsêmani nos ensina que orar não é esconder a dor, mas apresentá-la exatamente como ela é. Pai, se for possível. A frase ficou suspensa no ar. Não havia dúvida em seu amor, mas havia medo. Não medo do desconhecido, medo do sofrimento que ele conhecia muito bem. Jesus não pediu para deixar de amar, pediu para não sofrer. Isso revela algo humano e profundo. Sentir medo não é falta de fé. É parte da condição de quem ama até o fim. O suor escorria pesado, como se o corpo reagisse à pressão que a alma já não suportava. Cada respiração parecia um esforço. Enquanto isso, os discípulos dormiam, não por maldade, mas por fraqueza. Quantas vezes, ainda hoje, quem sofre mais intensamente é justamente quem luta em silêncio, enquanto os outros não percebem a gravidade da batalha invisível que está acontecendo. Jesus voltou até eles e os encontrou adormecidos. Não houve grito, não houve acusação. Apenas uma pergunta carregada de dor. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Getsêmani mostra que uma das dores mais profundas não é a dor física. É perceber que ninguém consegue permanecer acordado para segurar sua mão quando você mais precisa. Ele voltou a orar. Não porque tudo havia melhorado, mas porque orar era a única forma de continuar. A oração não mudou o cenário ao redor. O jardim continuava escuro. A noite seguia avançando, mas algo dentro de Jesus começava a se alinhar. Às vezes, a oração não muda o que vem pela frente, ela muda quem você se torna para enfrentar o que vem. Se este cálice não pode passar, agora não era mais um pedido de escape, era entrega. O coração que antes lutava começou a se render. Não uma rendição de derrota, mas de confiança absoluta. Getsêmani é o lugar onde Jesus nos ensina que fé não é evitar o sofrimento, mas confiar que o Pai continua presente mesmo quando o caminho dói. Enquanto ele orava, o céu permaneceu em silêncio. Nenhuma voz, nenhum sinal visível, nenhum milagre. Apenas silêncio. E esse talvez seja um dos momentos mais difíceis da fé, quando você ora, chora, insiste, e tudo o que recebe é silêncio. Mas o silêncio de Deus não é abandono. Em Getsêmani, o silêncio era o espaço onde a obediência amadurecia. Jesus se levantou diferente.
Não porque a dor havia ido embora, mas porque a decisão estava tomada. O medo não desapareceu. Foi vencido pela obediência. O corpo ainda tremia, mas o espírito estava firme. Getsemane não removeu a cruz. Getsemane preparou Jesus para carregá-la. Isso muda tudo sobre como entendemos força espiritual. Quando os passos dos soldados começaram a se aproximar, Jesus não fugiu, não se escondeu, não chamou legiões de anjos. Ele avançou. Aquele que havia se rendido em oração, agora caminhava com autoridade. O jardim que começou em angústia, terminou em decisão. Porque quem se entrega completamente a Deus não precisa mais correr do que vem. Getsemane nos confronta. Porque todos nós temos nossos jardins escuros, momentos em que o coração aperta, a decisão dói e o silêncio pesa. Lugares onde ninguém vê a lágrima, mas Deus vê tudo. Jesus esteve ali primeiro. Ele conhece esse lugar. E por isso, quando você ora no escuro, não está sozinho. Alguém já passou por aí antes de você. Há decisões que só podem ser vencidas de joelhos. Há batalhas que não se resolvem com força, mas com entrega. Getsemane não foi um fracasso emocional. Foi o maior ato de amor silencioso da história. Ali, Jesus escolheu continuar, mesmo sabendo exatamente o preço. Amor verdadeiro não é o que foge da dor, é o que permanece apesar dela. Se hoje você está vivendo o seu próprio Getsemane, saiba disso. Deus não se afasta quando você treme. Ele não se decepciona quando você chora. Ele não se irrita quando você pede para desistir. O Pai ouviu o Filho naquela noite, e Ele também ouve você agora, mesmo que a resposta não seja o alívio imediato que você esperava. Getsemane nos ensina que o sim mais poderoso nem sempre é gritado. Às vezes ele é sussurrado entre lágrimas. É no silêncio, longe das multidões, que as decisões mais eternas são tomadas. E o céu observa atentamente cada escolha feita no secreto. Nada do que você enfrenta em oração é pequeno demais para Deus. O jardim não foi o fim da história, foi o começo da redenção. O que parecia fraqueza era, na verdade, a maior demonstração de força, porque somente quem ama profundamente é capaz de se entregar completamente. E foi ali, naquela noite silenciosa, que o caminho da salvação foi confirmado com lágrimas, fé e obediência. Talvez você não consiga mudar o que vem pela frente, talvez o cálice não passe, mas Getsemane prova que você pode atravessar isso com Deus ao seu lado. O sofrimento não define o fim, a obediência define o propósito. Quando você confia, mesmo sem entender, algo eterno está sendo construído dentro de você. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe. Alguém pode estar vivendo um Getsemane silencioso neste momento, e essa mensagem pode ser o abraço que faltava. Continue caminhando, continue orando. Porque quando Deus age, até o impossível obedece.